Você já participou de um torneio e percebeu que parecia que todo mundo estava usando o mesmo deck? E pior ainda, aquele deck que parecia invencível? Pois é, hoje a gente vai mergulhar nos decks mais fortes que já existiram na história do Yu-Gi-Oh! TCG. Os baralhos que dominaram o jogo, que forçaram banimentos e que quebraram regras redefinindo o que é o meta. E se você acha que já viu decks poderosas, se prepara porque os monstros dessa lista moldaram o que é o duelo de hoje em dia. O Yu-Gi-Oh! É um jogo que passou por eras. Passou pelo clássico, o Synchron, XYZ, Pêndulos e agora os famosos Links. Mas em cada uma delas existia um deck que reinou absoluto. Um baralho tão consistente, tão destrutivo e tão bem ajustado que parecia impossível de vencer. E o mais incrível é que, muitas vezes, esses decks surgiram de ideias simples, mas tão eficientes que forçaram a própria Konami a mudar o jogo. E hoje vamos revisitar essas máquinas de destruição que fizeram história no TCG. Os Monarcas. Os Monarcas são um dos arquétipos mais clássicos e respeitados da história de Yu-Gi-Oh! Eles nasceram com uma proposta bem simples, mas muito letal. Monstros de tributos com efeitos devastadores. Cada um representava um domínio: fogo, gelo, trovão e vento. E cada invocação trazia um impacto direto no campo do adversário. Por exemplo, Kaios, o Monarca da Sombra, bania qualquer carta. Raiza, o Monarca da Tempestade, devolvia monstros pro topo do baralho. E Mobius, o Monarca do Gelo, limpava magias e armadilhas sem piedade alguma. Nessa época, esses efeitos eram absurdamente fortes. E o mais impressionante é que bastava um único tributo. E isso fez que o deck dominasse torneios no formato clássico e se mantesse relevante por anos. Com o tempo, a Konami deu ao arquétipo uma nova identidade com o lançamento de Structure Decks, conhecido como Ascensão dos Verdadeiros Monarcas. E essa versão trouxe o suporte moderno, como o panteísmo dos monarcas, que permitia buscar qualquer carta-chave, e o domínio dos verdadeiros monarcas, que impediu o oponente de usar o Extra Deck, um efeito que travava completamente os decks modernos da época. A estratégia dos monarcas girava em torno do seu controle total, mantendo um corpo limpo e os recursos do oponente limitados, enquanto reciclavam seus próprios monstros de tributo, que eram os regressos do monarcas e o escalation dos monarcas. Era um baralho que não precisava de jogadas muito longas, e uma única invocação podia decidir o duelo. Durante seu auge, o deck dos monarcas chegou a dominar até o meta competitivo, especialmente com o domínio do monarca, focado em impedir o oponente de jogar. Mas o excesso de consistência e jogadas de travamento foram fortes demais, forçando a Konami a limitar cartas como o panteísmo e o domínio. O Burning Abyss. O Burning Abyss, ou Abismo Ardente, é um dos decks mais marcantes de Yu-Gi-Oh! Inspirado na Divina Comédia, do Dante Alighieri, ele unia o tema e estratégia de forma única. Monstros e demônios que se fortaleciam quando enviados ao cemitério, criando um ciclo interminável de vantagem. O centro de tudo era o Dante, o viajante do Abismo Ardente, um XYZ que enviava 3 cartas do topo do deck ao cemitério, ativando efeitos de monstros como Graph, Seer e Skarm, que buscavam, invocavam e reciclavam cartas. O deck crescia com o caos que criava. Quanto mais destruído, mais forte ficava. Com a chegada da Beatriz, a Dama do Eterno, o arquétipo ganhou ainda mais controle. Ele podia enviar qualquer carta do deck para o cemitério durante o turno do oponente, tornando o Burning Abyss imprevisível e muito difícil de parar. E quando combinaram com o Phantom Knights nas versões conhecidas como os P.K. Fire, o deck se tornou uma potência, enchendo um campo de negações e voltando do nada. Entre 2014 e 2016, o Burning Abyss dominou torneios e se tornou sinônimo de consistência. Mesmo após banimentos, continuou sobrevivendo em novas versões, mostrando que o seu design era à frente do tempo. Magiadores, ou os Spellbooks. O arquétipo dos magiadores, ou os Spellbooks, marcou uma era do puro controle de Yu-Gi-Oh! Focado em magias e consistência, o deck girava em torno da Sacerdotisa da Profecia e o Livro dos Segredos da Profecia, capaz de buscar praticamente qualquer carta do arquétipo. Mas o verdadeiro terror era o Livro do Julgamento da Profecia. Ao ativar várias Spellbooks em um único turno, o jogador podia comprar múltiplas cartas e invocar monstros diretamente do baralho, criando campos quase impossíveis de quebrar. A combinação com Jolgen, o Mago Espiritual, tornava tudo pior. Ele impedia invocações especiais, travando o oponente por completo. E durante o auge do formato do Spellbook vs Dragon Rule, os duelos eram verdadeiros xadrezes de recursos e estratégias, com os magiadores brilhando pelo controle absoluto. Mesmo após o banimento do julgamento, o deck sobreviveu com cartas como o Livro da Sabedoria e o Livro do Poder,
além de versões híbridas com o Invoker. Os Spellburgs provaram que no Yu-Gi-Oh! O conhecimento é a maior arma, e quem sabia pilotar esse deck transformava cada deck em uma aula tática e de precisão mágica. Neocrox. O Neocrox redefiniu o conceito de invocação ritual no Yu-Gi-Oh!, transformando um estilo antes lento em um dos mais competitivos da história. Lançado em 2015, o deck se destacou pela consistência absurda, graças às cartas como Bryonic dos Necrox e os Clasulas dos Necrox, que buscavam praticamente tudo no baralho, de monstros e magias de rituais. O poder principal vinha de rituais como o Neocrox do Trishula, que bania cartas da mão, campo e cemitério do oponente. E o Necros Unicorn era capaz de anular efeitos de monstros especiais. Essas cartas sozinhas já definiam partidas, equilibrando o ataque e defesa de forma brilhante. Com a magia dos Neocrox e o espírito do Neocrox, o deck mantinha uma reciclagem constante de recursos, permitindo invocar rituais várias e várias vezes, alinhadas a suportes como a preparação dos rituais. E o resultado era uma engine veloz e praticamente perfeita. Durante seu auge, o Necros dominou o metagame, superando até decks lendários como o Shawdoll e até mesmo o Burning Abyss. O seu poder foi tão grande que várias cartas acabaram se tornando limitadas, especialmente o Bryonic, o verdadeiro motor da estratégia. E mesmo após nerfs, o Necrox continuou sendo lembrado como o ápice dos decks de ritual, um exemplo de sinergia, consistência e domínio total sobre o campo. O Qliphorth. O Qliphorth marcou o início da Era dos Pêndulos em Yu-Gi-Oh!, dominando o cenário competitivo assim que foi lançado em 2014. Baseado em máquinas colossais e inspirada também nos deuses mecânicos, o deck se destacava pela força bruta e pela consistência absurda, algo bem raro para aquela época. A carta principal era o Qliphorth Scout, que pagava 800 pontos de vida para buscar qualquer carta Qli do baralho, garantindo assim acesso constante às peças certas. Com o Qliphorth Carry e o Qliphorth Helix, o jogador removia monstros e magia do oponente com muita facilidade, e com o Skill Drain, o campo se tornava praticamente invencível, já que os Qliphorths continuavam fortes mesmo sem efeitos. O ápice do poder vinha com o Apocryph of Towers, um monstro de 3.000 de ataque, quase imune a qualquer coisa. O famoso Tower Turbo, um deck inteiro feito para invocar essa carta o mais rápido possível. E com o suporte de cartas como o Sacrificer, Lazy Clip e o Summoner Arts, o arquétipo controlava o jogo de forma consistente e muito opressiva. E durante o seu auge, o Qliphorth provou como o tipo pêndulo podia ser devastador quando bem construído. Alta consistência, ataque pesado e o domínio absoluto do campo. Até hoje, ele é lembrado como um dos decks mais temidos e influentes da história de Yu-Gi-Oh! Dragões Regentes, conhecido como Dragon Rulers. Os Dragon Rulers foram um dos arquétipos mais dominantes da história do Yu-Gi-Oh! Lançado em 2013. Cada um dos 4 dragões eram Tempest, o dragão regente das tempestades, Tidal, o dragão regente das cachoeiras, Blaster, o dragão regente dos vulcões, e Redux, o dragão regente das pedras, cada um representando um elemento e podia ser invocado banindo monstros do mesmo atributo do cemitério, criando uma sinergia absurda. O deck se destacava por sua recursividade e consistência, onde todos buscavam, descartavam ou reciclavam cartas, tornando o motor praticamente infinito. Mesmo destruídos, retornavam no final do turno, mantendo a pressão do campo. Com facilidade, invocavam monstros de nível 7 como o Draxark, Mecha Fantasma e até mesmo o Olho Grande, dominando o duelo desde o início. Um dos maiores abusos vinha na verdade da sua carta chamada de Super Rejuvenescimento, que permitia comprar várias cartas por turno, e em alguns casos, mais de 10, transformando o deck em uma máquina imparável. Esse poder criou o famoso formato do Dragon Ruler vs Spellbook, considerado um dos mais insanos e estratégicos da história competitiva. Eventualmente, é claro, o poder dos dragões foi grande demais, onde todos acabaram sendo banidos, marcando o fim de uma era. Zodiacs. O Zodiacs foi um dos decks mais dominantes e eficientes da história do Yu-Gi-Oh!, lançado no fim de 2016. O motivo é que ele conseguiu fazer campos inteiros com apenas um único monstro. A sua mecânica de invocação XYZ era única. Cada Zodiac podia ser usado sozinho como material, e novos monstros eram empilhados sobre ele, ativando efeitos em cadeia e gerando vantagem abissal. O coração do deck era a carta mágica chamada de Zodíaco Barragem, que invocava monstros direto do deck. E com ela, os jogadores traziam o Zodíaco Rato, o Javali Selvagem e o temido Zodíaco Tridente, que podia destruir cartas no turno do oponente. Essas jogadas eram bem simples,
rápidas e praticamente impossíveis de interromper. O deck ainda misturava com outros como o Kaiju, True Draco e o Pelizoke, provando assim a sua versatilidade. Nos torneios, o domínio foi tão completo que a maioria dos decks do top eram versões diferentes dos Zodiacs. Resultado, a Konami precisou intervir com uma banlist bem pesada, atingindo assim quase todas as cartas principais do arquétipo. Mesmo enfraquecido, o Zodiac continuou relevante por sua base do XYZ sólida e facilidade da adaptação, e até hoje ele é lembrado como um dos decks mais eficientes e perigosos que já existiram. Spearow. O arquétipo Spearow é um dos exemplos mais marcantes de como um deck pode sair do esquecimento e de repente dominar todo o meta competitivo. Inspiradas em filmes de espionagem, ele começou como um baralho temático, cheio de agentes secretos e equipamentos, até receber as cartas certas. E aí, ele virou uma verdadeira máquina de combos. O coração do deck era o Resort Spearow, uma carta mágica de campo que protegia os monstros e ainda buscava qualquer carta espiral. Com isso, o jogador sempre tinha acesso às peças essenciais como o Certo Rápido Espiral, que invocavam o Spearow Exegrate ou o Spearow Agente Duplo, acelerando assim um campo com facilidade absurda. E tudo isso levava à carta mais temida, o Spearow Mestre Plano, que buscava múltiplas cartas como a Missão Espiral e recuperava monstros do cemitério, um monstro que fazia tudo sozinho. Mas o que realmente fez esse deck explodir foi o seu Spearow Double Helix. Com ele bastava adivinhar o tipo do topo do deck do oponente, que poderia ser monstro, magia ou armadilha, que o próprio deck conseguia manipular. E o jogador invocava qualquer Spearow direto do baralho. Esse efeito permitia construir campos com múltiplas negações e até mesmo proteção já no primeiro turno. E o resultado disso é que entre 2017 e 2018 o formato inteiro se tornou o que os jogadores chamam de Spearow City. Todos os torneios internacionais eram quase 100% dominados por esse arquétipo, e a Konami precisou intervir rápido nisso, limitando assim o Resort Double Helix e o Mestre Plano. Mesmo assim, o deck ainda parecia forte em versões adaptadas, provando o quanto essa base era muito sólida. E até hoje, cara, o Spearow é lembrado com o auge dos decks Combo Control, estratégias que constroem campos praticamente imbatíveis logo no primeiro turno. Tearlaments. Tearlaments foi um dos decks mais fortes e técnicos da história do Yu-Gi-Oh!, dominando assim o jogo desde 2022. O seu diferencial estava na mecânica de fusão que funcionava a partir do cemitério, onde bastava enviar a carta Tearlaments para lá e já podia fundir sozinha, criando jogadas complexas e quase infinitas. As principais cartas eram Merlin, Ravenous, Seishaden e Reinhardt, onde ativavam efeitos ao serem enviados ao cemitério, permitindo fusões rápidas e múltiplas no mesmo turno. Com as chegadas a cartas Hechizo como Keodo, Mudura, Ágido e Kelbeck, o baralho ficou ainda mais insano, conseguindo enviar dezenas de cartas ao cemitério de uma vez e montar campos inteiros no turno do oponente. E assim, nasceu o temido formato, Hechizo Tearlaments, considerado um dos mais opressivos de todos os tempos. As fusões principais eram Kytalos, o Kalos e Kaleidorhat, onde davam busca, proteção e negação, tornando um campo quase inquebrável. Além disso, o deck usava suportes como o Planeta Primeval, o Rei do Pântano e a Super Polimerização, garantindo consistência e resposta até contra espelhos do mesmo deck. O domínio foi tão extremo que a Konami precisou banir quase todo o núcleo do arquétipo, tendo que equilibrar assim o formato. Mesmo assim, versões híbridas como os Kashira Tearlaments ainda permaneceram competitivas por meses. E no fim, Tearlaments se tornou um símbolo da era moderna do Yu-Gi-Oh! Técnico, poderoso e devastador. No fim, esses decks não foram apenas bons, eles foram o ápice do poder em suas eras. Forçaram a própria Konami a repensar mecânicas, ajustar regras e reescrever o equilíbrio do jogo. E hoje, todo deck competitivo que nasce carrega o DNA desses gigantes. E você, duelista? Qual desses decks você já enfrentou ou teve o prazer ou até mesmo a dor de pilotar? Comenta aí embaixo e vamos discutir qual desses realmente foi o rei supremo do TCG. E se você curtiu esse vídeo, já deixa o seu like e se inscreva no canal, cara. E ativa o sininho para não perder as próximas análises. Tem outros vídeos, inclusive, aparecendo aí na tela, então é só você clicar para você ver mais curiosidades e histórias do mundo de Yu-Gi-Oh! Enfim, eu sou o Lira e vejo-se no próximo duelo.